Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um novo acordo ortográfico da língua portuguesa, cujo objetivo é unificar a escrita do português nos países que a adotam como língua oficial. Os países irmãos, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, terão, enfim, uma única forma de escrever. Essa reforma tem implicações profundas de ordem técnica e comercial, além de provocar ainda mais ansiedade nos milhões de brasileiros preocupados em falar e escrever bem. Até porque dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima para o sucesso profissional. Pesquisas comprovam que engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem bem têm mais chances de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da escrita. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos. A reforma ortográfica, no entanto, só será obrigatória a partir de 2012. Mas é bom começarmos a nos adaptar. É preciso saber o que muda e o que não muda. Nesta aula, abordaremos as regras básicas de acentuação gráfica, por paroxítonas, oxítonas e os monossílabos. Os casos em que nada mudou com a reforma ortográfica. Para começar, vamos lembrar a diferença entre as palavras proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Observe as seguintes palavras: pálido, palito e paletó. Elas são até parecidas, graficamente, mas se diferenciam muito na pronúncia. Isso ocorre porque a palavra pálido tem a sílaba mais forte na antepenúltima sílaba, pá. Portanto, é uma proparoxítona. A palavra palito tem a sílaba mais forte na penúltima sílaba, no li. Portanto, é uma palavra paroxítona. E a palavra paletó tem a sílaba mais forte na última, tó, e é, portanto, uma oxítona. Vamos ver as regras de acentuação gráfica. A regra é clara quando nos referimos à acentuação das palavras proparoxítonas. Vejamos. Todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Portanto, palavras como máximo, cálice, lâmpada, elétrico, estatística, álcool e alcoólico sempre devem ser acentuadas. Mas atente para a palavra déficit nas seguintes frases. O déficit de mão de obra especializada é um problema para a empresa. O déficit público aumentou nos últimos anos. Nas duas frases, a palavra déficit está escrita corretamente. Mas por que na primeira frase déficit está escrito com acento e na segunda não? Na primeira frase, a palavra déficit está escrita na forma portuguesada. E como ela é uma palavra proparoxítona, deve ser acentuada. Na segunda frase, a palavra déficit está na forma latina. E nesse caso, ela não é acentuada. Em latim não havia acentos. O mesmo acontece com as palavras habitat e subjúdice, que são latinismos. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa registra como forma aportuguesada a palavra déficit. Agora, proponho uma questão. Qual é a forma correta? Recorde ou recorde? Ouve-se cotidianamente a forma recorde, com uma tonicidade na antepenúltima sílaba, portanto, como proparoxítono. Porém, essa forma não está registrada nos dicionários e no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. A forma registrada é recorde, sem acento. Oficialmente, ela é paroxítona. A regra de acentuação das palavras paroxítonas é um pouco mais delicada. Isso acontece porque só recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas nas seguintes letras. A com tio e o seu plural. Qual é o motivo da palavra imã, ímãs, órfã e órfãs serem acentuadas? Ão e o seu plural ãos, que faz com que as palavras órfão, bênção, órgãos e órfãos tenham um acento. I ou is, razão pela qual
usamos o acento nas palavras táxi, júri, lápis e tênis. O e os, que é o caso das palavras vírus, bônus, ônus e Vênus, também acentuadas. E o seu plural uns. Temos como exemplos clássicos as palavras álbum, álbuns, fórum e fóruns. ONS também, que faz com que as palavras da química, íons, prótons, nêutrons, sejam acentuadas. E PS, nesse caso o acento pode ser observado nas palavras bíceps, tríceps e fórceps. R também, é por causa dessa letra que há acento nas palavras éter, mártir, açúcar e júnior. Paroxítonas terminadas em X também, tipo tórax, ônix, látex e fênix. Em N também devemos pôr acento se a palavra for paroxítona, tipo hífen, pólen, próton e elétron. E também na letra L, como é o caso das palavras túnel, móvel, nível e amável. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Se você não se lembra o que são ditongos, eu vou dar uma colherzinha de chá. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Observe a divisão silábica das palavras a seguir. Secretaria. Carie. Todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo devem receber acento gráfico. Vejamos alguns exemplos. Secretária, área, cárie, série, armário, prêmio, arbóreo, água, mágoa, tênue, mútuo, bilíngue, enxáguem e deságuam. Agora preste atenção nesta informação. Não recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas nas seguintes letras. A e seu plural, as. Nada de acentuar palavras como bola, fora, bodas, caldas e rubrica. Quanto a essa última palavra, tome cuidado com a sua pronúncia, pois já ouvi muita gente falando rúbrica por aí. A palavra é rubrica, tem a sílaba tônica na sílaba bri, portanto é uma paroxítona aí, sem acento gráfico. Também, nada de pôr acento nas palavras terminadas em e seu plural é S. Por isso, as palavras como neve, aquele, cortes ou cortes e dotes não têm acento gráfico. Também as terminadas em O, ou seu plural, OS. Por isso, não são acentuadas palavras solo, coco, sapato, atos e rolos. Muita gente também põe acento nas palavras paroxítonas terminadas em EM, ENS e AM. Mas estaria errado, pois se houvesse acento, teríamos de acentuar as palavras como nuvem, ordens e os verbos no pretérito como falavam, estavam, cantavam. E todos nós sabemos que essas palavras não recebem acento gráfico. Preste atenção na palavra hífen. Como já vimos, essa palavra deve ser acentuada por ser uma paroxítona terminada em N. Porém, a sua forma plural é terminada em ENS e, por isso, hífens não recebe acento gráfico. Só recebem acento gráfico as palavras oxítonas terminadas em A e o seu plural, as. Observe que todas as palavras oxítonas terminadas na vogal A e no seu plural levam acento gráfico. Veja os exemplos. Sofá, atrás, maracujá e babás. Os verbos também não ficam de fora dessa regra. Dirá, falará, encaminhá-la e encontrá-lo. Também são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em E e o seu plural, ES, como nos substantivos café, pontapés, no pronome você, no substantivo porque, em português, e os verbos conjugados, obtê-lo e recebê-la. Também são acentuadas as palavras terminadas em O e o seu plural OS, como os substantivos giló, avô e paletó, e os verbos conjugados, compôs e dispôs. E as terminadas em EM e ENS
Também são acentuadas, como além, aquém, também, parabéns, vinténs, e os verbos conjugados, como intervém e mantém. Mas preste atenção, não recebem acento gráfico as palavras oxítonas terminadas nas vogais i e u e nos seus plurais. Como são acentuadas as oxítonas terminadas nas vogais, as pessoas geralmente confundem e acabam pondo o acento onde não existe. Portanto, não existe acento gráfico nas palavras aqui, ali, saci, anis, barris e nos verbos adquiri-lo e pedi-la. O mesmo acontece com as terminadas em U, como Bauru, Urubu, Nova Iguaçu, Cajus, Expus. Também não colocamos o acento em palavras oxítonas terminadas em AZ, EZ, OZ. Por isso, nada de acento nas palavras capaz, rapaz, talvez, xadrez, atroz e arroz. E também não acentuamos as oxítonas terminadas em OR e IM. As palavras como condor, impor, compor, ruim, assim e folhetim devem ser escritas assim, sem acento gráfico. A regra de acentuação das palavras monossílabas também é bem clara. Vamos a ela. Recebem acento gráfico as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em A, seguida ou não de S, como em paz, gás, má, a, do verbo haver, já e lá. Também são acentuadas as monossílabas terminadas na vogal E, seguida ou não de S, como fé, ré, pés, D, V e três. E são acentuadas as monossílabas tônicas terminadas na vogal O, seguida ou não de S, como as palavras nó, dó, cós, vós e pôs. Mas atenção, não são todas as monossílabas tônicas que são acentuadas. As monossílabas que terminam em I e U, e os seus plurais, nunca devem receber acento gráfico. Palavras como ti, bis, quis, tu, cru e pus devem ficar sem acento. O mesmo acontece com monossílabos terminados em A, Z, E, Z e O, Z, como paz, traz, fez, vês, nós e vós. E nos monossílabos terminados em OR, como cor, dor e for. Também não devemos pôr acento nas palavras monossílabos que terminem em EM e ENS. Nada de trens, bens, sem, com acento gráfico. Isso não existe. Fique atento. Não recebem acento gráfico os monossílabos átonos, com os artigos definidos, o, a, os, as conjunções e, mas, se, que, as preposições a, de, por e as contrações, ou seja, as combinações de mais a, que dá da, das, em mais o, que dá no, nos, e o pronome relativo que. A palavra que só recebe acento circunflexo quando substantivada ou no fim da frase, já que nesses casos se torna uma palavra tônica. Vamos ver alguns exemplos. As crianças tinham um que todo especial. Nessa frase, a palavra que está substantivada graças à presença do artigo um. Por isso, deve ser acentuado, como todo substantivo monossílabo tônico terminado em e. Procurava, não sabia o que. Nesse caso, a palavra também recebe acento gráfico, porque aparece no fim da frase, se torna uma palavra tônica, terminada em e por isso recebe acento gráfico. Ele viajou por quê? Como a palavra que está no fim da frase, também recebe
acento gráfico. Na regra gramatical, há casos de palavras que têm dupla pronúncia, isto é, palavras que estão corretas com ou sem acento gráfico. Alguns exemplos dessas palavras já aparecem nas mais recentes edições de nossos principais dicionários e no vocabulário ortográfico publicado pela Academia Brasileira de Letras. Apesar de estarem corretas com ou sem o acento gráfico, existe uma preferência ortográfica para todas as palavras, por isso faço questão de passar para você a minha forma preferencial. Vamos a elas. Acróbata ou acrobata. Possivelmente você já ouviu essas duas formas. Ambas estão corretas. Mas para não perder o equilíbrio, use a forma preferencial. Acrobata, sem acento. Autópsia ou autopsia. Aqui o acento cai bem quando dita autópsia. Apesar das duas formas estarem corretas, prefiro utilizar a forma com acento autópsia. Biópsia ou biopsia significam a análise de um tecido vivo. Mais uma vez, a forma preferencial é com acento, é a mais usada, biópsia. Biótipo ou biotipo. A semelhança entre essas palavras não gera dúvida, pois ambas estão corretas e podem ser ditas com tranquilidade, mas se você souber qual delas é a forma preferencial, eu digo, para mim, biotipo é a mais usada, sem acento. Boêmia ou boemia. Essa palavra pode ser escrita com ou sem acento. Ambas as formas são corretas. Mas, no caso, temos que ver que a forma preferencial, por exemplo, de Adelino Moreira, na música A Volta do Boêmio, onde ele diz, boemia, aqui me tens de regresso. Ele diz boemia sem acento. Mas é interessante lembrar que boêmio, boêmia, geralmente é o adjetivo, uma pessoa boêmia, e boemia é mais o substantivo, a vida da noite. Duplex ou duplex. As palavras estão duplamente corretas, porém, se quiser usar a forma preferencial, use duplex, sem acento. Hieróglifo ou hieroglifo. Não é preciso decifrar a forma correta, pois ambas estão certinhas. Mas é melhor não usar o acento quando quiser impressionar. Melhor falar hieroglifo mesmo. Necrópsia ou necropsia. Com essa palavra não se brinca. Apesar de as duas formas estarem corretas, a preferência atual é com acento, necrópsia. Ômega ou omega. A última letra do alfabeto grego pode ser dita e escrita de ambas as formas. Mas se quiser impressionar, utilize a forma com acento. Na palavra ômega, o acento tem preferência. Ortoepia ou ortoépia. Essa palavra está constantemente no meu vocabulário e de todos os professores de língua portuguesa. Ela parece um pouco estranha quando ouvida pela primeira vez, mas é fácil de se falar e escrever, pois está correta com ou sem acento. Mas se quiser seguir o seu professor de português, fale sem acento, pois é a forma mais usual. Ortoepia. Projétil ou projetil. Novamente, duas palavras que estão corretas. Mas se você quiser arremessar a que tem preferência, use a forma projétil com acento. Triplex ou triplex. Apesar de as duas formas estarem corretas, siga o exemplo da palavra duplex, em que a preferência é sem acento. O mesmo vale para triplex. Xerox ou xerox. Quem nunca pediu um xerox ao atendente que trouxe uma xerox? Mas não precisa haver conflito nesse caso, pois tanto a forma xerox quanto a forma xerox estão corretas e ambas oscilam no nosso cotidiano. Não tenho preferência. Esse é um caso de democracia ortográfica, em que as duas formas estão corretíssimas e tremendamente usuais. Mas nem todas as palavras podem ser ditas como a gente quer, na nossa língua portuguesa. A maioria delas são palavras que admitem uma única pronúncia. Mas algumas deixam dúvidas, até mesmo em nós, falantes da língua portuguesa. Vamos a elas. Qual é a diferença entre acórdão e acordão? O acórdão é muito utilizado em tribunais, pois se trata de um acordo judicial.
enquanto o acordão é mais informal, feito entre amigos. É o aumentativo de acordo. Ambrósia ou ambrosia? Essa é a pronúncia correta, ambrosia. É a ambrosia do doce, do alimento dos deuses gregos. Ambrosia. Nada de ambrósia. Ambrósia só se for nome da dona Ambrósia. Caqui ou caqui? Não confunda uma forma com outra. Lembre-se que caqui é uma cor e caqui é uma fruta. Não vá comer caqui e vestir caqui, que estaria errado. Circuito ou circuito? Circuito. É assim que se fala essa palavra. Circuito. Nada de dizer circuito. E se escreve sem acento. Note a forma correta das seguintes palavras. Estratégia e não estratégia. Filantropo e não filântropo. Essas duas palavras ficam terríveis quando mal pronunciadas. Fluido ou fluido? Esse é mais um exemplo de palavras em que o acento faz muita diferença. Fluido é um substantivo e fluido é o particípio do verbo fluir. Fortuito e gratuito. Nada de fortuito e gratuito. A forma correta é fortuito e gratuito, sem acento. Habeas corpus. Como se trata de uma palavra latina, ela não recebe acento gráfico, mas a pronúncia é habeas corpus. Habitat. Assim como habeas corpus, habitat é uma palavra latina. Por isso não recebe acento gráfico, mas se pronuncia como se fosse proparoxítona. Habitat. Ibero. Ibero é assim que se pronuncia o nome dos antigos habitantes da Península Ibérica. Látex. Essa palavra deve ser pronunciada com tonicidade na penúltima sílaba. Não existe látex. Maquinaria e maquinário. As duas formas são corretas. Mister ou mister. Mister significa necessário e deve ser dito com essa pronúncia, sem acento. Quando alguém se diz mister, está se confundindo com o pronome de tratamento em inglês. Nobel ou Nobel? Quando se ganha o prêmio, é Nobel. Esse é o nome do sueco que nos deu o prêmio tão distribuído até hoje. Alfred Nobel, portanto, sem acento. Não existe a forma Nobel, como alguns falam. Oceânia ou Oceania? Já ouvi gente falar Oceânia. Deve ser por causa da palavra oceano, mas não confunda, pois o nome do continente é Oceania. Na aula de hoje abordamos as regras básicas de acentuação gráfica, que não mudaram com o novo acordo ortográfico. Com a assimilação dessas regras ficará mais fácil você perceber o que mudou e o que não mudou com o novo acordo, e assim memorizar essas mudanças com maior facilidade. Para encerrar, vamos ouvir o depoimento de um grande escritor, José Saramago, no documentário Língua, Vidas em Português, sobre a variação linguística que ocorre através dos tempos. Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos-lo como se isso tivesse existido sempre, não? A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar, não? E pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, Padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Dizer-lhe o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco que terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples. As vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar.
Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Como podemos perceber, a língua sofreu várias mudanças. E isso é natural, toda língua viva sofre e vai sofrer sempre novas alterações e novas mudanças. Com o novo acordo ortográfico, essas variações tenderão a diminuir na grafia e deverá, se possível, haver essa unificação da língua portuguesa nos vários países em que a língua portuguesa é oficial. Até a nossa próxima aula.